Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges, este é o programa Falando de Espiritualidade, aqui no Projeto Farol, dentro do Planeta Studios, nosso cantinho aqui de toda terça-feira, a partir do meio-dia. Aqui na parte técnica, meu fiel escudeiro, Eudes. E aí? E aí, Vagnão, só de boa? Olha, Eudes, estou sabendo que você está fazendo muito stand-up, cara, Tô verdade? contando bastante piada aí, Instagram, a galera tá assistindo. Ah, que bacana que você está expandindo o teu trabalho, né? É isso. E você também monta stand-up para outros humoristas, né? Sim, ultimamente ando fazendo menos, que eu queria focar mais em mim, mas sempre fiz bastante Você pra queria outras pessoas. focar mais em você? Exatamente. Tá bom. Ô, eu dizia a vida amorosa, cara, como é que tá? O dedo tá podre ainda? Melhorou? Como é que tá? Melhor a gente trocar de assunto, né? Melhor trocar de assunto. Eu fiquei sabendo que amanhã você já viaja, né? Amanhã, viu, pessoal? Tô viajando à noite para Portugal, para Lisboa, onde eu vou fazer uma palestra aberta na sexta-feira, dia 24. No sábado e domingo vou fazer um curso. Aí eu viajo para a cidade do Porto, onde dia 28 eu faço uma palestra aberta. Aí do Porto eu estou indo para Bruxelas, onde eu vou fazer 2 palestras, já estão lotadas. E aí de lá eu vou para Londres, na Inglaterra, também para mais 2 palestras. Ficar 2 semanas fora, né? Então, Tá aquela pouco correria, viajado, rapaz. Tá com pouca milha. Tá com pouca milha. Bom, mas fico contente, né, cara? Tá levando informação legal. Lá o pessoal me trata muito bem. São brasileiros que moram fora. Quando eu vou, se juntam. E aí é um encontro muito legal. Uma energia muito boa. O pessoal me trata bem pra caramba. Em Portugal, portugueses também, olha, o pessoal me tratou muito bem. Super da bem-humorados, última vez, são muito né? legais. São, né? pô, obrigado aí, pessoal de Portugal, de Bruxelas, os brasileiros, e Londres, onde eu vou pela primeira vez, né? E aí vou encontrar muita gente, brasileiros que moram em outros lugares. Em Londres, vai gente da Escócia, da Irlanda. Quando eu estiver em Bruxelas, vai gente da França para lá também. E aí é legal esse intercâmbio, né? Sim, é muito Eudes. bom. Eu Bom, gosto muito. Quem quiser me seguir aí da Europa pra eu fazer uma turnê qualquer dia, próxima vez vou levar o Eudes, pessoal. Boa, boa. Bom, tá aqui novamente, como eu já havia avisado, meu amigo Diego Caniza, sacerdote de Umbanda. Batemos um papo há 15 dias, muito legal, sobre a Umbanda. E aí eu pedi para ele voltar para responder perguntas de vocês hoje, tá? Aí vão colocando as perguntas no chat. Diego, tudo bom, cara? Tudo bom, professor. Foi uma felicidade estar aqui, falando daquilo que nos motiva, né, a estarmos aqui passando uma existência com um pouco menos, né, de peso, de carga, que é falar de espiritualidade, da Umbanda. É uma felicidade, né? Enche o nosso coração de felicidade, nossos olhos de brilho, né, professor? Diego, quando a gente está imbuído de alguma coisa legal, aquilo te dá propósito na vida, cara. Você é empurrado por aquilo. Não é você que empurra aquilo, você é empurrado pelo ideal que você escolheu. Então, dentro da parte espiritual, você tem várias linhas, vários grupos. E aí não importa para o plano espiritual aonde você está, e sim o que você está fazendo, o que você está pensando e sentindo. É igual um médico. Ele não precisa estar no hospital X, ele pode trabalhar em qualquer hospital, numa UPA, consultório. Importante é ele fazer a tarefa dele enquanto médico. Exato. Então, quando a gente mexe com aquilo que a gente ama, trabalha com esse valor, e esse valor, pessoal, não significa radicalismo ou fanatismo em nada. Eu falo valor de dentro. E outra, você sabe que o valor de dentro do outro pode ser igual ao seu e o outro está em outra área. Então não vai ficar doutrinando ou chapando alguém dentro de uma área de forma radical. Aliás, alguém que está feliz transborda. Alguém feliz não enche o saco, né, Diego? Não enche o saco, não presta atenção naquilo que o outro, né, tá fazendo, ou deixando de fazer. Olha para aquilo que... Olha para o seu, né, professor? Que é a nossa grande mudança, transformação, ela tem que ser interna também, né? E a gente poder somar nisso, daquilo que a gente gosta, com a espiritualidade, que porventura também, né, professor, é importante que estejamos imbuídos dessas ações, porque os nossos guias, eles precisam também de nós aqui na Terra, na matéria, para poder espalhar um pouco também a luz e poder servir, né, nessa compreensão maior do que seria também um processo de mediunidade, né, professor? Um trabalho em parceria, né? Parceria com a equipe de lá, aqui, promovendo as coisas boas, ajudando na mudança, né? Da qualidade de vida das pessoas, encontrando um sentido, né? Num mundo tão materialista e, né, onde os nossos sentidos são continuamente estimulados para
dar ênfase só no material, né, professor? Ô Diego, a carreira nossa anímica é solo. Sim. Se você trabalha com um grupo de guias espirituais, a carreira com banda. E aí já não dá para você ficar fazendo só o teu solo, você tem que ter um conjunto e você é parte daquele conjunto, você não é a estrela única. Então, muitos médiums não conseguem entender que o trabalho com o plano espiritual é trabalho de conjunto, não é o que ele quer, é o que o conjunto aponta e ele está integrado dentro desse conjunto. Eu não estou falando de subserviência, adoração cega, porque isso é ruim. Exato. Eu estou falando colaboração interplanos, e guias espirituais não vão palpitar na vida pessoal dele ou qualquer coisa, eles vão apitar dentro do trabalho que a pessoa faz. E tem muitos médiuns que não aceitam a mentoria e orientação dos mentores, tá? E alguns até largam a mediunidade porque o ego está tão grande que não admite trabalhar em conjunto, só que a carreira solo. Não é que isso está errado, mas existem conexões. Se a pessoa está dentro da mediunidade, no caso de um médium desenvolvido, eu não estou falando de alguém que trabalha animicamente por opção, estou falando de um médium que acaba não se dando bem com o objetivo do conjunto e acaba caindo fora, até desistindo da mediunidade, porque não suporta trabalhar dentro da ideia de conjunto. Agora, eu não estou falando quando a pessoa está dentro de um grupo e já não bate as ideias, ela tem que sair. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do que ela veio fazer. E aí o trabalho com mentores, amparadores, seja na saída do corpo, na mediunidade ou o que quer que seja, esse é um trabalho de conjunto. Eu não estou falando de conjunto com um grupo aqui. Porque às vezes você tem um grupo aqui e de repente as ideias não estão batendo mais. Você tem que sair. O que você não pode deixar é de fazer o que você veio fazer. Né? Agora, com mentores, o trabalho é conjunto. E esse também é um dos princípios, digamos assim, da Umbanda, professor. A gente até brinca, né? Diz que é um com a banda, né? Já não é mais o um no sentido da caminhada ser individual e ser né? Cada um ali ter que lidar com as suas próprias questões, o desenvolvimento, né? Das suas virtudes, mas a banda, o coletivo, é essa força. E esse senso de comunidade que nos traz a importância que se encontra lá nas nossas raízes ancestrais, que valorizam a comunidade, porque é no contato com o outro que a gente vai identificar com mais percepção as nossas sombras, as nossas dificuldades, porque lidar com o próximo é um grande desafio, né, professor? E esse fator pedagógico que a coletividade nos ensina é uma das verdadeiras, eu acho que, riqueza, é mais uma de tantas pérolas que a Umbanda nos traz. Essa possibilidade de estar conectado com o próximo, né? E sabendo que ninguém é mais forte do que todos nós juntos, né, professor? Quando nós temos um mesmo objetivo, um mesmo ideal, né, onde a nossa personalidade muitas vezes ela acaba não sendo anulada, mas sendo colocada como a prioridade se torna, né, o bem-estar coletivo, a força né, da comunidade. Então eu acho que isso é um dos princípios e é uma das coisas que a gente aprende no chão de terreiro, professor. Diego, da última vez que você esteve aqui, o pessoal gostou da entrevista? Foi gente lá conhecer o seu terreiro, o seu Instagram, o pessoal acessou? Isso, acessou sim. A gente tivemos uma procura bem maior, né, que nos possibilita a partir desse canal, né, falar para pessoas que muitas vezes não teriam como ir pessoalmente lá, mas que acabam descobrindo, gostam da proposta e vão lá nos procurar, e os retornos que nós tivemos foram sem dúvida muito bons, professor. Bom, Eudes, vamos lá, porque a gente deixou hoje essa segunda parte para responder perguntas do pessoal. Então você seleciona, vai lá na primeira e aí vai direcionando as perguntas para o Diego. E eu vou pontuar uma coisinha ou outra para enriquecer ou dar uma opinião para somar, tá bom? Fechou. Vamos lá. Ó, a primeira que aparece aqui é o Kai, que pergunta. Ele estava procurando pela internet centros de Umbanda para conhecer na minha cidade. E achei 2 que estavam cobrando para fazer limpeza e dar passe. Havia até uma tabela de preço. Como vocês enxergam essa questão da cobrança no meio da Umbanda? Nunca frequentei, por isso não sei como funciona. Vamos lá, Diego. Vamos lá. A cobrança, né, dentro dos trabalhos espirituais,
dentro da Umbanda é assim, ela é, por exemplo, um centro para ele se manter, ele precisa de recursos materiais e financeiros. Agora, cobrar o atendimento, quando ele deveria ser caritativo, é dessa forma que nós enxergamos não com bons olhos, né? Porque o trabalho mediúnico, né, ele pressupõe, a partir do auxílio do próximo, que ele deve ser caritativo. Agora, formas de arrecadação de recursos no terreiro, como um evento, uma feijoada, os cursos, né? Até, por exemplo, tem dirigentes espirituais, sacerdotes, sacerdotisas que assim, trabalham com as questões da arte oracular. Tá tudo certo, a cobrança nesse sentido. Agora, cobrar para dar um passe, fazer uma limpeza energética, trazer uma orientação, um aconselhamento, aí já não é mais um trabalho, né, assistencial espiritual dentro da linha de Umbanda. Aí você você pode chamar de outra coisa, de um processo terapêutico, de alguma outro tipo de atividade, mas não, né, uma atividade ali assistencial de Umbanda, né, espiritual de Umbanda. Então é dessa forma como nós enxergamos, né, sem querer ser o dono da verdade, mas compreendendo que o trabalho mediúnico para o público, ele deve ser caritativo, professor. Vamos lá, Eudes. Certo. A próxima pergunta é da Rita. As entidades que trabalham com alguns médios, como os pais velhos, podem aparecer para os mesmos com as suas deformações físicas para que os mesmos os reconheçam? Inclusive eu acho que ela fez essa pergunta num outro programa, que aparecia um mentor deformado e tal. Diego, o que você acha? Eu não acho isso aí uma coisa factível. O preto velho tem que aparecer torto para parecer que é preto velho. Não, eu também... uma coisa é uma caracterização, né? Uma outra questão também é uma apresentação arquetípica, né? Que vai definir uma forma, né, semelhante como se vem, né, um modelo que carrega a partir da manifestação. Agora, deformações, eu acredito que não procede, professor, assim, né? As entidades não se aparecem deformadas, até porque nós temos a compreensão que depois de um determinado tempo no plano espiritual, as entidades se manifestam, né, de uma forma com o seu corpo perispiritual saudável, né? Ainda mais um guia espiritual que vem ali se manifestar. Agora, sim, isso não significa do preto velho, ao incorporar um médio, não haver, por exemplo, o médio ficar curvo, ficar, né, assumir um gesto, um comportamento e uma forma de se apresentar caracterizada como alguém com uma certa idade, né? Porque isso é o arquétipo, isso é o modelo. Agora, que se diferencie isso de deformações. E inclusive que é o corpo espiritual dotado de alta plasticidade, plasma. Agora, uma possibilidade pode ser que esse pai velho que aparece para ela mostre como ele foi antes. Sim. De estar trabalhando, talvez falando, olha como eu era antes, agora estou trabalhando e estou corrigindo tudo isso do passado pela luz. Talvez seja isso, mas não dá para saber a distância. Vamos lá, Eudes. Certo. Se eu falar alguma coisa que eu não sei, vocês me corrigem, porque eu realmente não tenho muito conhecimento dessa aqui, ó, do Sérgio. Saravamizipai. O que vocês sabem sobre esses trabalhos, despachos feitos nas encruzilhadas? Bom, pode responder, professor. A encruzilhada, ela é um ponto de entrecruzamentos de uma série de caminhos, né? Então, antigamente, os trabalhos que eram realizados, né, dentro dos processos que hoje nós conhecemos, né, como as encruzilhadas, eram identificados como locais aonde ali o trabalho que era riado, a oferenda alguma coisa, tinha um objetivo específico magístico ali colocado, né? Hoje, contudo, com a modernização, a urbanização, né, fazer trabalhos, né, nas ruas ou nas encruzilhadas envolve e gera um certo impacto, tanto numa questão, né, ambiental, quanto
na própria mobilidade em relação às cidades, mas nós vemos muitos. A questão é, né, primeiro, qual a intenção desse trabalho, né, se existe de fato ali uma necessidade daquilo ser colocado, arreado ali naquele espaço. E uma outra coisa que a gente também não pode, né, a partir do momento, dentro da Umbanda pelo menos, que nós nos apresentamos como uma religião que visa o bem-estar ecológico, né? Não, tem que se assumir uma responsabilidade sobre aquilo. Então você, porventura, foi orientado à necessidade de você ali fazer uma entrega, uma oferenda naquele espaço. Então, depois que aquilo foi entregue, há também a compreensão, ou deveria haver, da necessidade de você ir lá e recolher, e não deixar aquilo para os outros. E isso eu não estou falando de trabalhos negativos ou com intenções maléficas realizadas, por exemplo, sem nenhum tipo de cuidado ou fundamentação com animais, por exemplo, né? Ou trabalhos ali bem complicados, trevosos, que nós vemos ali no sentido de prejudicar o próximo, que se encontram assim muitas vezes em vias públicas, que nada tem de uma fundamentação específica dentro da Umbanda e mesmo dentro de outras práticas religiosas e espirituais, seja de matriz africana ou indígena. Isso, né, são outras questões que não correspondem ali, né, à prática espiritual religiosa na Umbanda. Vamos lá. O que mais, Eudes? A próxima pergunta é da Daniele. Eu creio que ela, há 15 dias atrás, comentou sobre ela, só que seria bom para reforçar o pessoal que não estava na outra live, que é boa tarde. Há diferença entre os Exus da Umbanda e do Candomblé? Não há diferença. Exu é Exu. A forma como as religiões se organizam em fundamentos, em ritualísticas distintas, né? Por exemplo, foi falado também, a maior parte dos candomblés, né, se manifestam através da mediunidade orixá, onde o orixá ele vai realizar a sua dança ritualística e a partir dos movimentos e da dança vai ali então desenvolver o seu trabalho energético e espiritual. Na Umbanda, além da questão das orixás, se manifestam os guias, então é importante diferenciar guias espirituais, que são entidades desencarnadas, e a força de orixá, tá? Mas o que acontece? Não há diferença, é entidade, ela vai se manifestar e ela vai se portar de acordo com os fundamentos e como se estrutura a ritualística de cada religião, né? Foi comentado também na semana passada, retrasada, sobre pretos velhos que porventura se manifestavam em reuniões kardecistas se apresentando como uma outra forma fluídica, e por conta que né, nesses grupos, né, está estruturado de uma forma diferente a manifestação mediúnica do que no terreiro, mas a entidade é a mesma, a forma de trabalhar pode mudar. Legal. Ok, Eudes, vamos lá. Ok, Tiago Arantes, pegando carona no comentário do Wagner, se o médium não está num terreiro, como cuidar da mediunidade dos guias em casa? Ô, Tiago, antes que o Diego responda, a gente respondeu isso da outra vez. Eu não sou favorável ao desenvolvimento de mediunidade em casa. A mediunidade não é você fazer um trabalho com chakras ou respiração ou meditação, que é a parte anímica. Na mediunidade existe o componente extrafísico, que é aquela presença extrafísica que incide sobre o médium em latim intermediário. Então, na mediunidade, você depende de uma outra presença conduzindo, gerenciando o processo. E qual é o perigo em casa? Uma entidade negativa se passar pelo mentor e enganar alguém inexperiente. Então, para trabalhar em casa, tem que ser alguém que durante anos se acostumou com a mediunidade em grupo, tem uma segurança, uma experiência, aí ela tem know-how para fazer isso em casa individualmente, porque, por exemplo, qualquer pessoa pode sentar em casa e irradiar energia a favor da humanidade, isso é o lado anímico, porém se tem presenças extrafísicas que acoplam com ela, já é mediúnico, e aí precisa ter alguém com uma determinada experiência. Eu vi muita gente, teoricamente, sentar em casa e irradiar energia para o mundo e sofrer ataques espirituais terríveis, porque não tinha um campo energético adequado ou uma retaguarda. Ela pode fazer isso quando ela tem anos de experiência e consegue harmonizar esse ambiente na casa dela. Aí, a casa dela
e o ambiente extrafísico se tornam só, um condomínio espiritual na casa dela. Mas para a mediunidade, para a pessoa trabalhar e iniciar, eu não aconselho não, os perigos são muitos, eu não falo isso por exagero, é por experiência. É possível, mas só com alguém que trabalhou durante anos em conjunto. E aí, é claro, o conjunto é em algum lugar, em alguma linha, em alguma maneira de trabalhar. Em casa é muito difícil se a pessoa não tiver essa experiência. Professor, existe assim, como eu posso dizer, né, um conceito que precisa ser refletido sobre essa questão que o irmão apresenta na pergunta, né? Como cuidar da minha entidade em casa? Na verdade, nós não cuidamos, né, das entidades, apesar de ser uma troca, uma parceria, né? São normalmente os guias que zelam e que cuidam por nós. Agora, como cuidar da mediunidade, né? Assim, você pode acender uma vela, você pode fazer as suas preces, você pode até fazer ali, colocar elementos para o seu guia espiritual, no sentido, né, de melhorar ali a sua conexão, ou realizar algum processo de harmonização energética ou com algum outro fim, mas isso não significa o processo de incorporação em casa. E você pode até estabelecer relações, né, mais sutis que não envolvam necessariamente a incorporação, né, como um processo de conexão mental, né, uma conversa dentro ali do seu momento de oração, né. Agora, a mediunidade de incorporação, né, como nós chamamos, ela tem um dos objetivos, e eu acredito que os principais objetivos dela, é auxiliar aquele que vem lhe tomar uma consulta, é trabalhar a energia da entidade junto com o magnetismo ali do médium, para poder promover, né, dessa junção a realização de atividades que venham desencadear ações satisfatórias e positivas, mas para isso é necessário, dentro daquilo que eu entendo também, que o professor traz um cuidado, uma egrégora por trás, um amparo, né? No caso, no nosso terreiro, que nós trabalhamos com a magia, né, elementos que deem sustentação, né, para que as manifestações que ali ocorram, e mesmo os ataques que vêm em função, né, dos processos ali do trabalho espiritual realizado, sejam contidos, anulados, absorvidos, recolhidos, encaminhados a partir daqueles portais para os pontos de forças da natureza. Só que isso você não consegue ter dentro da sua casa com apenas o seu altar ali, né, doméstico, e vai no máximo ali uma firmeza de esquerda. Isso não te dá ali a garantia e a segurança para a realização de determinados tipos de trabalho. Vamos lá, Eudes. Amanda Vasconcelos. Baba, poderia explicar um pouco sobre como funciona o animismo do médium trabalhador durante as consultas no terreiro? Exemplo, até que ponto o animismo do médium pode interferir no contato do guia? Pergunta muito importante, que muita gente questiona isso. Tipo assim, eu tava ali um médium acoplado, pô, era ele mesmo, ou era um mentor, ou era ele mesmo se fazendo passar, ou inconscientemente ele criou uma personalidade, tá achando que é mediunidade? Pergunta muito boa. Interessante. Dentro de um determinado tempo, um determinado período, né, de estudo da mediunidade, havia um grande medo sobre essa questão do animismo e até tabus. Não, porque se o médico ele é anímico, ele está manifestando. E hoje, né, a partir de como as características mediúnicas elas vão se manifestando no terreiro, que é muito mais, né, uma característica semi-inconsciente ou consciente da mediunidade, né, os fenômenos também mediúnicos, eles deixam de ser tão, como eu posso dizer assim, tão marcantes como uma mediunidade de fenômenos físicos, por exemplo, que era muito comum antigamente. A mediunidade é compreendida dentro daquilo que na nossa experiência, do que a gente estuda também, como um conjunto onde a força do guia e a força do médium, elas se misturam, tornando ali um terceiro elemento, né? Então sempre vai existir um conteúdo do médium também. E isso não tem nenhum problema em relação a acontecer dessa forma. O problema é quando esse conteúdo do médium se sobressai
ao conteúdo da entidade. E por isso a necessidade de um processo de desenvolvimento espiritual mediúnico, onde o campo mediúnico ele vai se sensibilizando e o médium, dentro de um caminho de desenvolvimento, ele vai percebendo também o que é dele e o que não é. Né? Ele vai se autoconhecendo e identificando as suas energias junto com a energia da entidade. Então não há problema que uma parte do médium ali se manifeste dentro do processo de incorporação. Isso é normal, isso acontece com todos os médios. A questão é que quando o ego do médium se sobressai em relação, né, a esse conjunto que deveria, né, se manifestar de uma forma harmoniosa. Então, numa manifestação mediúnica de incorporação, ora a entidade, as energias, os pensamentos, a força, a questão gestual dela vai se sobressair. E em algum determinado momento também da manifestação, nos atendimentos mesmo, ora essa conexão ela vai estar mais sutilizada. E eu percebo que também isso é um fator pedagógico que a mediunidade hoje ela nos apresenta, professor, e os guias, no sentido de não deixarmos totalmente inconsciente do trabalho que está sendo realizado, para que o médium possa absorver algo nesse sentido também. Né? Espero poder ter respondido, Amandinha, que Oxalá abençoe a senhora e toda a nossa irmandade, viu? Vamos lá. Lucas Lavinas. Bom dia, professor Wagner e Baba Diego. Parabéns pela iniciativa. Precisamos de mais espaço como esses. Gratidão. Poderia comentar, Baba, a questão do sincretismo na Umbanda? Fortalece ou enfraquece? Pergunta também muito boa, Diego. Muita gente faz essa pergunta, porque tem gente que só quer a coisa, a chamada pureza doutrinária, que no fundo às vezes está revestida de fundamentalismo e radicalismo, né? Concordo, professor. E o sincretismo, que é uma coisa de universalismo. Vamos lá, o que você acha? Isso, eu acho que na Umbanda só fortalece, mas desde que a gente tenha a compreensão de que existe um contexto histórico, existe, né, uma dívida kármica pesada do povo brasileiro com o processo de escravidão, né? E existe um momento histórico onde o sincretismo foi utilizado para apagamento, para diminuir a cultura, para diminuir e extinguir a forma de culto que os povos africanos, né, e os povos indígenas tinham no início ali do processo de colonização. Mas dentro do nosso contexto hoje e na compreensão de que existe essa universalidade, existe energias que são correspondentes, existe, né, formas de apresentação aparente distintas, mas que na sua essência manifestam um mesmo poder, uma mesma força. Quando há essa compreensão, eu acredito que o sincretismo ele vem somar. Inclusive existe um conceito, né, filosófico também trazido pela cultura, por grupos da cultura africana, que é o Moyo. E o Moyo significa exatamente isso, a agregação de axé. Ou seja, quando você compreende o que é uma coisa, compreende o que é outra, e aí você estabelece a correspondência, que para nós seria essa questão do universalismo, professor, que é a identificação de forças similares que se manifestam por conta de culturas diferentes, de formas distintas, mas que a sua essência, ela né, ela se encontra ali, existem laços de ligação que corresponde ali, né, como um processo de identificação dessas forças. Guilherme o pessoal Zananda. É que a gente brincando aqui nos bastidores surgiu o nome Eudananda, né, que é o nome iniciático dele. Vamos lá. É o Guilherme M. Miura pergunta: descobrir nosso orixá de frente pela soma dos números da nossa data de nascimento é confiável? Depende se você sabe aquilo que você está fazendo. A gente tem que procurar evitar receitas prontas, né, professor? Porque existe, né, uma tendência, né, hoje com a disseminação da informação a comprarmos as coisas como verdade, sem colocar filtros, sem levar outras questões em consideração. Então, se você ali, né, estudou, se você consegue compreender que a partir da fundamentação dos números
existe aquilo que nós estamos falando, né, das correspondências, e compreender uma ciência, né, de uma iniciática a partir disso, você vai conseguir ter uma boa interpretação. Agora, pegar formulazinhas prontas, né, aplicar elas e acreditar que com aquilo você vai ter respostas absolutas, infalíveis, né, não corresponde, não é interessante dessa forma. E tem que aprofundar, né, aprofundar, Diego? Não dá pra pegar a receita pronta. Exato, sair da superficialidade e se aprofundar. Existe sim, né, conceitos matemáticos que se encontram ligados aí à cultura ancestral, que carregam sabedoria. A numerologia é uma ciência espiritual muito importante, mas você tem que saber de fato, né, não só em interpretação e não só a aplicação a partir de uma fórmula pronta, mas um aprofundamento dentro desse conhecimento. Certo. Tiago Arantes pergunta: qual o motivo de algumas entidades preferirem que o médium não diga os nomes delas para os outros? Porque a tendência do ser humano e do médium é ficar falando aos quatro cantos tudo o que deve e o que não deve. Preservação do médium, preservação do mistério, né? Às vezes também não há um processo ainda de maturidade ou de uma relação de fortalecimento entre o guia e o médium, a ponto de esse médium poder ficar, né, utilizando, né, o nome da entidade ou da falange, alguma coisa, sem um propósito para isso. Então respeito, preservação, estar atento, né? Então são esses os princípios que regem isso que o irmão colocou, né? Tomar cuidado, né? O zelo, porque a espiritualidade é uma coisa muito séria, né, professor? E as pessoas tendem muitas vezes a levar como uma brincadeira ou de uma forma muitas vezes até leviana, né? Então eu acredito que quando a entidade pede para que isso não seja revelado, é porque existe ali um motivo por trás disso que deve ser respeitado. Tem mais dois fatores aí, Diego. A egrégora a qual aquele nome pode estar atrelado, sim, que o cara não quer que aquilo seja divulgado aqui, tá? E segundo ponto, para o plano espiritual, a questão de nome, simplesmente ela é absolutamente relativa, não diz nada, porque são muitas vidas, já tivemos tantos nomes, eles também. Então tem esse aspecto também. Vamos lá. Certo. O Gessner pergunta: uma entidade que veio de fora do planeta não poderia ter uma certa incompatibilidade no corpo astral, mesmo sendo mentor? Olha, o Gessner, e é provável que sim, porque o campo energético tem diferenças em relação ao lugar de onde você vem. Agora, o plano astral é um meio comum, cara. O que pode haver é que um desses mentores, acostumado mais com a energia do lugar de onde veio, pode ter dificuldades na adaptação com determinado médium e vice-versa. Porque o campo energético é diferente, né, Diego? Exato, concordo com isso sim, professor. A gente sabe que a mediunidade ela é esse campo que aproxima as realidades e as dimensões, né? A realidade ou a dimensão espiritual ou encantada ou de outros planos, mas existem essas questões das limitações, né? A forma como os nossos chakras eles, né, se encontram a partir do nosso complexo mecanismo biológico não necessariamente, né, corresponde a formas de que outras humanidades do orbe pode se apresentar, né? Nós sabemos que existem, né, outros seres que derivaram de outros troncos genéticos que não o mesmo do que o planeta Terra, e nesse sentido pode haver sim uma incompatibilidade num processo de uma mediunidade mais ostensiva como uma incorporação, né? Mas dentro de um processo ou de canalização ou de uma relação estabelecida a partir de uma energia mais sutil ou mental, né, eu acredito que haja um trânsito mais tranquilo. Por isso, Diego, que muitas vezes quando há essa incompatibilidade e não há como encaixar pela mediunidade, a saída do corpo possibilita porque permite o contato em outro plano, independentemente da conexão aqui. Sim. Por isso que muitos dos relatos com esse pessoal acontece fora do corpo, pelo menos a maioria. Vamos lá.
Jaqueline, acho que você já veio até pronto para essa pergunta. Boa tarde. Qual livro indicaria para estudar e conhecer a Umbanda e os orixás? Você trouxe a bibliografia que você tinha comentado. Isso, já posso agora ou vamos, posso passar no final? Vamos passar já. Então, assim, existem uma série de livros aqui que eu trouxe em relação à bibliografia, né? Porque o pessoal havia perguntado e eu fiquei receoso em relação a transmitir por conta, enfim, né? De questões, citou essa, mas não citou aquela, né? Então, assim, ó, em termos para a pessoa que está iniciando na Umbanda, né? Ou é um leigo, né? Eu recomendo aqui alguns livros, tá? Então, inicialmente, né? Como eu falei da Legiões Publicações, né? Existem os livros do Pai Norberto Peixoto, Iniciando na Umbanda, Cartilha do Médium Umbandista, Orixás e os Ciclos da Vida, né? O Transe Ritual na Umbanda, para quem se interessa em se aprofundar em relação à questão do processo de incorporação, né? E Exu, o Poder Organizador do Caos, seriam livros muito interessantes. São todos do Norberto? Todos do Norberto. O Norberto é lá de Porto Alegre. De Porto Alegre, isso, que tem uma ligação também de uma Umbanda mais universalista, com uma ligação muito forte com a Fraternidade da Cruz e do Triângulo Mestre Ramatiz, né? Existe também, né, do Pai Alexandre Comino, né? O Médium Incorporação Não é Possessão, né? E também um outro livro, né? Incorporação e o Sentido da Vida, Mediunidade como um Propósito da Vida. Ambos do Alexandre Comino. Ambos do Alexandre Comino, editora Madras, né? Também tem um do Pai Rodrigo Queiroz, Mediunidade na Umbanda, né? Existe também com esse mesmo título, Mediunidade na Umbanda, de uma outra autora, uma mãe também, dirigente espiritual, Eliana Paco, né? Da coleção Vozes de Aruanda, que são para leigos e iniciantes, tá? Esses seriam, então, algumas indicações bibliográficas para aqueles irmãos que estão num processo de iniciação. Agora, quem quer se aprofundar, conhecer outros processos, outras bibliografias também, né? Como eu disse, eu recomendo algumas bibliografias do Pai Rubens, como Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, Rituais Umbandistas, Oferenda, Firmezas e Assentamentos, Os Arquétipos da Umbanda e as Hierarquias Espirituais dos Orixás, ambos do Pai Rubens, tá? Também recomendo. Além disso, né, para a gente poder compreender a Umbanda a partir de um contexto cultural, social, né, para além dessas questões das fundamentações e para além mas entender dentro de que contexto nós estamos falando, né, eu recomendo alguns livros aqui também. Né, O que é Religião Afro-Brasileira, do Baba Mário Filho, né, Silvia Filho, da editora La Fonte, um livro baratinho que na Amazon você encontra por menos de R$10, né? Umbanda, Uma História do Brasil, do Luiz Antônio Simas, da editora Civilização Brasileira, e todos os livros, né, desse autor, do Luiz Antônio Simas, do Rufino, eu recomendo, né? Antropologia dos Orixás, a Civilização Iorubá, a partir de seus mitos, seus oriquis e sua diáspora, do Ivan Poli, editora Palas. Religiões Negras no Brasil, da escravidão após a emancipação. Tá? Autores Valéria Gomes da Costa e Flávio Gomes, editora Selo Negro Publicações. Novo Dicionário Banto, do Ney Lopes, tá? Assim como Kitabo, o Livro dos Saberes e do Espírito Negro Africano, de Ney Lopes também. Numa abordagem mais que traz as origens caboclas, né, eu recomendo Terreiro de Caboclo, tá, que é um dos livros que bem interessante, A Raiz Indígena da Umbanda. Quais são os autores Autor Luiz Felipe Stevian, da editora também Legiões Publicações também. E Umbanda Preta, Raízes Africanas e Indígenas, da mãe Flávia Pinto, tá bom? Então, editora Fundamentos de Axé. Essas foram algumas das indicações que eu acredito Diego, ser bem interessantes. Eu quando era adolescente, isso em 1978, eu tinha 16 anos, ia fazer 17, eu li um livro do W.W. da Mata e Silva, Umbanda e o Poder da Mediunidade, que esse livro está relançado, e havia uma saída do corpo, um relato num capítulo, com um encontro com um Exu, num umbral fora do corpo. Sim. E eu gostei muito desse livro. Depois eu li também o Lições de Preto Velho, também do W.W. da Mata Silva, que já é mais a Umbanda mais esotérica. Isso. Depois eu conheci aqui em São Paulo o Rivas Neto, que seguiu o trabalho dele também. Sim, também são livros indicados, professor, porque dentro daquilo que eu tenho em termos de compreensão, é importante nós termos a leitura de conjunto.
Sim. Então, não ficar preso a essa vertente ou aquela vertente. Que a gente possa ler de todas elas, colocando um filtro em todo aquilo que né, a gente puder, e dentro disso tirar aquilo que faz parte do nosso entendimento, que soma com aquilo que a gente acredita. Porque se a gente ficar restrito, não, eu só leio livros do pai Rubens, dessa linha, da Umbanda Sagrada, só leio livros da Umbanda Esotérica, só leio os livros da Umbanda Molocô, né? E aí a gente vai se restringindo e deixando de beber de uma fonte. Tem um livro muito interessante também, que é Umbanda de Almas em Angola, né? Tata Tinquice Tancredo da Silva Pinto, que eu também recomendo. Enfim, para que a gente tenha uma visão de conjunto, professor. Não é? Sim. Vamos lá, Eudes. A próxima pergunta é da Amanda novamente. Ela manda: qual a diferença da incorporação de orixá para a incorporação de entidade? Como são feitas as ligações energéticas dos chakras nesses dois casos? É ótima pergunta. Essa é uma dúvida, né, frequente, e também palco de diversas abordagens, né? Não há uma única abordagem para responder essa pergunta. Dentre elas, um dos livros que eu recomendei, né, o Transe Ritual de Umbanda, do pai Norberto Peixoto, que ele vai abordar a partir de uma perspectiva. O pai Rubens já aborda de uma outra perspectiva. Eu vou tentar aqui esclarecer um pouco daquilo que nós temos a partir de leituras diversas, né? Então, como foi falado, entidades, guias espirituais são espíritos desencarnados. Então, a ligação dos guias desencarnados com o aparelho mediúnico, ele se dá a partir dos chakras, né, professor? Assim, pelo menos, nós sentimos, e é assim que se fundamenta, a partir dos chakras, da ligação mental e tudo mais, e energética. O orixá, ele existem, né, algumas diversas formas de definição, né? Há aquelas que definem um orixá como uma força regente da natureza e que nunca vai poder incorporar num médio, porque é como se fosse uma grande usina de energia, e isso dentro de um aparelho não funcionaria. Como você pegar uma ligação de uma energia muito grande e colocar numa lâmpada, isso estouraria, não seria possível estabelecer essa ligação. Há outros autores e outros pesquisadores, outros pais, mães, né, que vão dizer que há sim essa força de orixá enquanto uma regência da natureza, como se fosse um deva, e as forças, né, de orixás como se fossem orixás menores, que se regem pontos específicos e que se encontram numa realidade mais próximas à nossa, mas que também não corresponde ali a uma força humana, né, mas sim uma força da natureza, e que é ao abrir as giras, né, por exemplo, onde se abrem os portais, essas forças espirituais, essas energias, como nós compreendemos como orixá, transpassariam da realidade para cá e se manifestaria no médium, né, de fora para dentro, a partir da sua dança ritualística, sem um estabelecimento de chakras ou sem estabelecimento mental. E há outras vertentes que vai dizer: todos nós temos no nosso ori, na nossa constituição, na nossa centelha primordial, né, partículas de todas esses orixás, porque correspondem aos atributos divinos que se encontram desde o nosso processo de formação. E ao cantar para o orixá, ao ser tocado, ao incorporarmos essa força, nós então manifestaríamos de dentro para fora. Então são essas as formas de abordagem: guia espiritual, entidade desencarnada, acoplamento a partir, né, dos chakras. Orixá, né, entidades que não tiveram, né, uma vida material, correspondem a outros processos de organização, e a manifestação poderia se dar a partir de um envolvimento dentro do campo áurico e a sua dança, ou a partir de dentro para fora, daquilo que nós temos de orixá, que se manifesta para fora de nós a partir de um processo inconsciente, como se fosse um transe anímico mediúnico. Tá. Gratidão. Vamos lá, Eudes. A próxima pergunta é da Jaqueline. Ao visitar casas espíritas, a fim de descobrir qual melhor me encaixo, corro algum risco em questão de ataques? Olha, Jaqueline, você corre o risco de sofrer um ataque só porque você existe. Como você corre um risco de sair na rua e sofrer um assalto. Não é porque você está indo num lugar que você vai ter um assédio. Aliás, a maioria dos assédios acontece porque a pessoa não funciona em lugar nenhum.
está na inércia mais aberta. Não, você deve ir, não se preocupa com isso não. Vá em algum lugar, vê onde você se sente bem. O lugar que um se sente bem não é exatamente o outro vai se sentir bem, são temperamentos diferentes. O ataque espiritual ele rola simplesmente pela atração do que a gente pensa e sente. Agora, às vezes, a pessoa inicia um trabalho, pode haver uma pressão espiritual, Diego. Às vezes um obsessor da família, como uma pessoa começa a mexer e vai irradiar uma luz, ele não quer que ela faça aquilo. Mas isso já acontece independentemente de ir em algum lugar, né? Exatamente, professor. Às vezes até mesmo quando nós estamos querendo quebrar condicionamentos, ou quando eu quero mudar alguma coisa na minha vida. E entidades que estão acostumadas a se alimentar de uma energia onde nós mesmos produzimos a partir de comportamentos e condicionamentos que a gente tem como automático, não vai querer que você realmente vá para um lugar onde vai te proporcionar recursos que vai te ajudar a melhorar como ser humano. Mas aí por conta disso você, né, vai deixar de ir, né, nesses lugares porque com medo de que ocorra algum processo de assédio, alguma coisa nesse sentido. Eu concordo, temos que dar os passos à frente, nós somos, né, temos que tomar a rédea das nossas, né, ações e saber a responsabilidade daquilo que nos cabe. Por isso que também a espiritualidade não é brincadeira, é coisa séria, porque pode promover uma mudança de fato no indivíduo. Então, é muita responsabilidade, seriedade, mas sem medo de processos obsessivos. Vamos lá, eu da Ananda. Karine Reis pergunta: quem tem experiência em mediunidade de obsessão? E, infelizmente, alguns centros são fechados para receber médium no grupo por causa das energias do grupo. Como um médium pode trabalhar? Olha, Karine, alguém que se acostumou a trabalhar com desobsessão vai ficar acostumado com esse tipo de trabalho. Nem todo grupo tem um trabalho de desobsessão, que, na minha opinião, é o que mais desenvolve a pessoa. Eu passei por anos de sessão de desobsessão. Então, você deve buscar um lugar que tenha a reunião de desobsessão, onde você possa contribuir, colaborar e crescer junto. Não força a barra num grupo que tem outra pegada, cada grupo tem seu jeito. Vai, Diego. Exatamente, professor, é isso. A mediunidade de desobsessão, para muitos médiums, né, que é conhecida como uma mediunidade de transporte e tudo mais, ela precisa ser colocada em prática, porque se ela não for, ela né, começa a ter prejuízos ali energéticos. E a pessoa precisa estar alinhada ou em um grupo em que realiza esse tipo de trabalho. Exatamente. Não ser o chato de querer mudar um grupo que está formado, mas também, eu não encontrei nenhum grupo, vou trabalhar em casa ou vou deixar de trabalhar. Não, procure um local. Procure um local. Corra, gira. Vamos lá. Mário Silva, boa tarde para todos. Gostaria de saber que fosse explicado sobre as 7 linhas orientais dentro da Umbanda e o que diferencia os trabalhos com os orixás comparados com o do Candomblé. Já acabou de explicar essa parte. Agora explica a parte das 7 linhas. As 7 linhas. Enfim, esse também é uma discussão que vem desde quando a Umbanda é Umbanda, porque cada segmento, cada vertente vai definir as linhas de acordo com a maior influência desse ou daquele segmento, né? O que é interessante pensar dentro disso tudo, né? Que as 7 linhas seriam as 7 vibrações, as 7 radiações, as 7 vibrações, os 7 sentidos primordiais de Deus Pai e da Deusa Mãe. Então, para isso, né, existe todo um estudo que pode se fazer a respeito do número 7, das 7 cores do arco-íris, das 7 notas musicais, 7 dias da semana, e aí por diante. E dentro dessa perspectiva, compreender que não há, né, a limitação de que as 7 linhas seriam apenas 7 orixás, mas 7 tipos de manifestações e irradiações, que para o nosso entendimento, cada terreiro, de acordo com a sua vertente, vai se organizar a partir de um entendimento. Por exemplo, para um seria Oxalá, Xangô, Ogum, Oxum, Nanã, né, Obaluaê e Exu. Para outros vão ser, né, Oxalá, Iemanjá, Yansan. Então, para cada linha, cada vertente vai definir de acordo com aquilo que acredita que é o seu entendimento. No nosso terreiro, nós cultuamos as 7 linhas,
polarizadas entre orixás masculinos e femininos, mas não nos limitamos a cultuar somente esses orixás, porque há outros orixás que são poucos cultuados na Umbanda, mas que no nosso terreiro, né, também ali se manifestam por conta dessa abertura que nós temos, de não ficar limitado somente, né, dentro de rótulos ou dentro de divisões que dentro do terreiro se expandem, se manifestam para além daquilo que está sendo colocado. Eu disse, seguinte, já estamos com quase 50 minutos, tá? Não vai, a gente tem que cessar as perguntas, porque não vai dar tempo de responder mais, já estamos quase na hora, tá bom? Vamos lá. Mais algumas, né? E lembrando a todo mundo que está assistindo para deixar o like, tem mais de 230 pessoas assistindo e 170 likes, então dá para subir, se vocês puderem dar o like aí para divulgar a palavra e cada vez mais. Divulgar a palavra foi uma palavra boa, ué. É uma palavra. É isso, expandir, né? Se expandir, é isso aí. Giane Pacheco pergunta: bom dia. No terreiro acontece da entidade trabalhar acoplado com um médium fora do corpo? Uma vez no giro respirei fundo e saí do corpo. O guia acoplou, mas alguém me mandou voltar. Tranquilo, isso aí, a mediunidade, ela pode acontecer aqui, pode acontecer fora do corpo. Isso aí é tranquilo, tá certinho. Alguém pediu para você voltar porque notou que você estava indo, talvez o corpo estivesse amortecendo, sei lá. Mas isso aí é normal, né, Diego? Sim, o que não acontece geralmente, professor, pelo menos eu nunca vi isso dentro do... o espírito do médium sair completamente e uma entidade assumir e realizar. Isso eu nunca vi acontecer, este grau de mediunidade. Agora, de fato, existe a mediunidade, inclusive, fora do corpo, como nós falamos aqui no outro programa também, né, professor? E o que o professor traz enquanto explicação, eu acredito que é isso. É exatamente, o corpo estava ficando... né, mais desvitalizado ou, né, quase num processo de desligamento, porque a partir do momento que você sai do corpo totalmente espírito, o corpo vai começar a amortecer. Vai amortecer. E não há a possibilidade de um outro espírito aí entrar dentro do seu corpo e realizar um trabalho. Pelo menos não é assim que funciona na Umbanda, né? Mas existe sim esses deslocamentos que dá essa sensação e essa impressão de que nós estamos cada vez mais inconscientes. Às vezes também a aura dilata de tal forma que a pessoa se sente aqui e ali ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Só que quanto mais se for para sair, o corpo vai baixando o metabolismo. Aí alguém perto às vezes fica preocupado. Volta, irmã, volta. Vamos lá. Boa. Júnior Azevedo. Viver na natureza de alguma forma aumenta o nível de mediunidade e acúmulo de energia? Viver na natureza? Eu acredito que viver na natureza possibilita, sem sombra de dúvida, uma melhora na nossa qualidade energética, né? Agora, aumentar a mediunidade ou não vai depender de uma série de outros fatores. Exatamente. Né? Inclusive na área urbana, Inclusive na área urbana. Na natureza o lance é mais da energia mesmo. Sim. Legal, vamos lá. Elder pergunta: quais os pontos que os tempos modernos vieram para melhorar na Umbanda? E quais os pontos menos bons atualmente, que no passado se mostravam com mais valor nos diferentes terreiros? Ótima pergunta. O Helder, de Portugal, da cidade do Porto, pesquisador excelente, gosta muito da temática espiritual e das saídas do corpo, Diego. Eu vou encontrar o Helder lá dia 28 na cidade do Porto, Helder. Vamos lá, Diego. Bom, vou tentar ver se eu entendi aqui a pergunta. O que veio para melhorar nessas questões da modernidade? Primeiro, a disseminação da informação, que hoje com a internet nós não ficamos restritos, né, à quantidade específica de material que chega na nossa mão. Hoje, a partir de uma pesquisa, a gente pode ter acesso, como a gente colocou aqui mesmo, uma série de obras de diversas vertentes de diversos autores. Outra coisa que possibilita e que auxilia dentro desse processo de modernidade que nós nos encontramos é a revisão a partir dos fenômenos históricos e culturais que até pouco tempo atrás não era levado em consideração e nem existia uma quantidade, né, de autores que possibilitavam a nós a compreensão de um momento específico, histórico e cultural onde a Umbanda estava inserida. Então, graças aos pesquisadores, representantes, tá,
dos segmentos, né, da população negra, os pesquisadores indígenas, né, isso nós não víamos no passado acontecer com tanta frequência, e isso possibilita para a gente uma ampliação da nossa percepção e interpretação a respeito das coisas que estavam ali num contexto muito mais restrito, né, em relação às coisas que porventura pode ter se perdido, né, com a modernidade, né, que seriam os pontos negativos. Primeiro, né, a facilidade também do conhecimento é uma via de mão dupla, porque é muito fácil você ficar numa superficialidade e não se aprofundar. Uma outra coisa que eu percebo também é a perca da compreensão e da importância do sentido de comunidade. Tá? Porque isso era muito mais presente antigamente, né? Então os fundamentos, a transmissão oral do conhecimento, essa também é uma coisa que aparenta vir a se perdendo por conta da quantidade de informações que hoje nós temos registradas, né? Então o sentido de comunidade, tá, é uma coisa que eu acho que a gente perdeu muito, e com a modernidade e um excesso de individualismo, né, é muito fácil as pessoas acreditarem que eu não preciso de terreiro, eu sou um bandista, mas eu não preciso estar indo num terreiro para exercitar minha fé. De fato, a pessoa ela não precisa estar indo, mas estar em um terreiro possibilita ela coisas que sozinha, em sua casa, em seu lar, no seu isolamento, ela não vai conseguir ter acesso. Então, só elencando aqui alguns pontos para contribuir com essa reflexão. Vamos lá, boa. A primeira coisa que o pessoal tá pedindo, depois você manda a lista dos livros pro Wagner, aí você manda para mim, que isso. Eu vou colocar aqui na descrição. Sim, sim. Faz o seguinte, descreve ela. Eu tenho então, aqui você certinho. já pega o WhatsApp do Eudes, já manda para ele, aí você depois coloca eu coloco na aí descrição. Na descrição. Perfeito. Tá bom. E a outra pergunta, o Léo quer saber quantos CDs o Wagner vai comprar em Londres. Olha, Léo, isso depende de grana. Cara, ô Eudes, eu não... a nossa moeda diante lá do euro, do dólar, é sempre 5, 6 por 1, né, Diego? Então, fica muito caro, cara. Eu quero procurar loja de CD usado, é mais sebo. Baratinho. Não tem uma filha do sebo do Messias? Agora, não? Cara, é um perigo você me soltar numa loja de disco, cara, eu fico igual criança na loja de brinquedo. É igual você soltar o Eudes num baile funk. Ele num baile funk, rapaz, ele entra em samadhi, ele entra em êxtase. Menino, vou longe. Vamos lá. Anik pergunta: sempre que vou em uma gira de Umbanda, sinto o meio da minha testa queimar e formigar. Isso quer dizer alguma coisa? Sim, a ativação do chakra frontal tá perfeito, tá ótimo, né, Diego? É isso mesmo. Trabalhar mais, não só nas giras, né? E não estraga, tá ótimo isso daí. Ótimo. Vamos lá. Calma aí. E aconselhando o pessoal que tá aí hoje, eu vi algumas perguntas, Eudes, para assistir a entrevista anterior, onde tem algumas das perguntas que o pessoal tá fazendo, você respondeu no programa anterior, que foi o anterior, o antepenúltimo, né, Eudes? Tem 15 dias que a gente fez, é só acessar aqui. Dia 7 desse mês. Dia 7, tá? Pega a primeira parte, quem não viu. Blauwald, não sei como se lê esse nickname, mas ele pergunta: onde a Umbanda e o Espiritismo se ajudam? Onde se ajuda praticando o bem, né? Todas as religiões. O ponto comum é o bem e a luz, né? É o bem e a luz. Qualquer outra coisa que divide, que separa, que é criação do ser humano, mas o bem e a luz estão sempre se ajudando. Toda religião são pontos de luz que se irradiam aqui na matéria, né, Diego, professor? a pergunta ela é pertinente porque muita gente viu dos dois lados, dirigente espírita criticando a Umbanda e dirigente Umbanda criticando a área espírita. Sim. Numa visão de conjunto, isso é uma tolice doutrinária. Exato. Agora, cada grupo tem sua maneira de funcionar, e isso aí é inquestionável, são parâmetros que se tem em cada área. Agora, o objetivo comum é o despertar da consciência de todo mundo. Qualquer doutrina, seja o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, o objetivo é a elevação da consciência. Exato. O problema todo está nos homens que, usando a religião, manipulam muitas vezes contra outras que procedem com um mecanismo diferente. Agora, qual é o objetivo central? A luz, cara. A luz, a expansão, a melhoria do ser humano, o desenvolvimento das qualidades, a promoção, né, das virtudes, daquilo que é bom, né? Esse é o objetivo principal, ou deveria ser o cerne, né? O fio
que une, né, todas as contas, né, sendo que pensando numa guia de contas, né, então cada miçanguinha seria uma prática espiritual religiosa e o fio de todas elas seria a prática do bem, né, é isso. Boa. Uma última pergunta aqui é da Amanda Vasconcelos. Ela pergunta: por que a incorporação de um irmão sofredor é tão dolorosa para o corpo de um médium em alguns casos? Existe um tempo apropriado para essas incorporações na assistência aos desencarnados? Amanda, se você está em contato com alguém que está com o corpo espiritual todo zoado, não tem como você sentir bem. Isso aí é normal. Agora, seria ruim estar em contato com um guia espiritual e sentir isso, não. Isso é normal. Se você vai o pessoal que está cuidando lá das inundações no Rio Grande do Sul, os voluntários e socorristas estão fazendo um trabalho lindo lá. A pessoa vai entrar em contato com a dor do outro, ela não está indo num paraíso. Então, lidar com entidades por acoplamento mediúnico carentes, sempre vão vir energias pesadas, fluidos estranhos. Isso é normal. Você é que precisa aprender a se limpar, utilizar seus chakras, irradiar energia para não ficar com nenhum resquício agarrado, né, Diego? Exato, porque a entidade que está nessa condição ainda, né, professor, ela está presa ainda mentalmente diante aos processos de sofrimento, às vezes de uma vida inteira, né? E com o tempo, sem dúvida, inclusive o choque anímico, né, o choque mediúnico que os guias proporcionam nesses trabalhos de assistência, possibilita às vezes até o refazimento, né, do corpo astral da entidade que está danificado, bem como também quebrar o padrão de condicionamento do loop mental, muitas vezes, onde ela se encontra perdida, né? Médium é mata-borrão de espíritos, né? O cara vem todo, chupa aqui, os mentores vão e limpam, mas durante o contato, o médium vai sentir algo, isso é normal. É normal, sim. Boa. E aí, agora o pessoal não tem mais pergunta, mas tem pedidos, que é marcar a terceira live, e já pode ser marcado que eles gostaram. Então, Diego, deixa eu voltar de viagem lá para julho, porque eu vou estar até o meio de junho fora. Sim. Lá para julho a gente combina. Tá ótimo. E outra coisa, vai estar comigo, acho que no meio de junho, ou finalzinho, quando eu voltar, o professor Carlos Almazém com os mantras. Ele vou trazê-lo aqui novamente. Isso é bom. Né? Que é assim, Diego, sempre que eu posso, convido alguém que possa vir para dar outras nuances, outros ares, de áreas diferentes, numa perspectiva aberta de espiritualidade. Por isso que a gente sempre vai trazendo uma pessoa ou outra para poder somar, né, cara? Não cair no erro de ficar só na sua verdade, no seu jeito, né? Com certeza, e exatamente, professor, é isso que é a riqueza, né? É cada um a partir das suas condições, das suas convicções, daquilo que avalia ser interessante, né? Respeitando o posicionamento e postura do outro e somando para, né, disseminar, expandir, né, Eudes, aquilo que é bom. E é isso, professor. Deixa os seus contatos para quem está assistindo hoje pela primeira vez. Sim, @Rosário Mata Santa. Esse é o nosso Instagram. E no Facebook nós estamos como Tenda de Umbanda Rosário da Mata Santa. Qual é o endereço lá? É Rua Curuçá, 587, Sobreloja, Vila Maria Baixa, aqui na Zona Norte, pertinho, São Paulo. E lá as reuniões abertas são quando? A cada 15 dias de sexta-feira. Então nós tivemos sexta-feira passada, nós tivemos dias, pulamos essa sexta, reunião fechada. E a outra essas são as abertas, porque tem as atividades de grupo que são internas, Exato, né? Uns trabalhos fechados. Passa de novo o Instagram. @Rosário Mata Santa. E o Facebook, Tenda de Umbanda, Rosário da Mata Santa. E Diego, uma pergunta que não quer calar. Eu dizendo lá, tem jeito? Tem jeito, com certeza. A pessoa já tá até esperando ele já. Já vou lá, vou até contar as piadinhas. Vai pra Samar, ó lá, hein? Quero se ver. Você for lá, o caboclo acoplar e falou, eu deslargo o funk, cara. E aí, o que você faz? Eu vou filtrar todas as informações igual o meu querido Wagner. Tá vendo? Ele usa contra a gente, tá vendo, Diego? O caboclo falou, para de escutar funk. Ele não tem mais filtro, porque o funk tirou o filtro dele, né? Muito bom. Diego, obrigado por você ter vindo mais uma vez. Uma honra, um agradecimento, professor. Aqui estou à disposição. Para mim é um prazer, uma felicidade falar de Umbanda. Estar com o senhor é uma honra também, uma felicidade. Eu estou aqui para contribuir e somar. Precisando, só chamar, a gente se organiza. Então tá, vamos combinar lá para julho uma outra visita tua, tá? Perfeito, tá certo, professor. Eudes, e aí? Considerações finais?
Só agradecer a todo mundo por ter assistido até aqui. Acompanhe a nossa programação. Temos segunda, terça e quarta. E muito obrigado mais uma vez. Bom, gente, obrigado por vocês estarem assistindo o programa. E aí, vamos que vamos. É o seguinte, eu vou viajar amanhã, vou ficar 2 semanas fora. Terça-feira passada deixei o programa da próxima terça gravado. E assim que a gente acabar essa aqui, eu já vou gravar a outra para a terça-feira seguinte. E daqui eu vou sair lá para a Rádio Vibe Mundial, onde eu vou gravar o programa da outra semana também. E ainda tenho aula à noite com o grupo do Brooklyn. E vou viajar amanhã, cara. É uma correria. Essa gargantinha eu não sei como é que eu dou conta de tanta atividade, viu? O Diego também... Olha, a gente está conversando aqui e muitos convites não dá para aceitar, porque é tanta atividade que não tem como, né? É verdade. Bom, gente, muito obrigado aí por vocês estarem assistindo, tá bom? Um abraço a todos.